a nossos milhares, quiçá milhões de fãs e ouvintes, ou só fãs. Seja bem-vinda a um pouco da nação querosense, ao Enoscast, o Enoscast especial. Por quê? Porque este Enoscast vai dar a vocês, mostrar a vocês o novo projeto que surge hoje, um marco inicial, vamos dizer assim. Então eu peço para que vocês fiquem conosco, que vocês vão entender, e eu acho e espero que vocês vão gostar muito. Essas figuras que estão aqui comigo, vocês verão várias vezes. Então eu vos apresento, senhoras e senhores, Giovanni Guerreiro, que vocês já viram no Nós Queiroz, em várias situações aqui, inclusive no Enoscast, e o nosso mascote, o nosso novo integrante, participante, pensador desse novo projeto, que eu ainda não vou dizer o nome, que eu quero causar tipo João Kleber, Amaury Ferreira, que vocês que acompanham o Nós Queiroz também já viram aí num vídeo que ele fez, ajudou a gente num pós-jogo e tal. Amaury, eu vou começar, Gil, pelo Amaury. Amaury, seja bem-vindo ao Enoscast e a esse novo projeto que a gente vai passar para a galera. Valeu, Paulo, valeu. Então, estou bem animado para desenvolver esse projeto com vocês. Então, vamos aí. Bora ver se o nosso poder de sedução, Giovanni Guerreiro, funciona também para o mundo da internet, assim como funcionou para a Amaury. Gil, mais uma vez, valeu, parceiro e tal, e mais uma empreitada. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom, prazer sempre estar contigo, Paulo. Agora também estar conversando com a Amaury, como sempre. Enfim, te agradecer por confiar em mim, pela gente estar sempre conversando, estar sempre discutindo, que é o que a gente gosta de fazer. E não é nada diferente aqui com o pessoal que está nos ouvindo agora. Galera, deixa eu tentar. Vou falar uma coisa. A gente está planejando, teve um papo antes e tal, e a gente meio que teve essa ideia no sentido de, cara, vamos fazer essa conversa para passar para a galera mais ou menos o que é. Como meio que o que a gente conversou nas nossas pré-conversas, a gente fazer também, que é um primeiro passo de conteúdo. E a gente vai explicando e também, já vou deixar claro, não tem nada muito definido. Então vamos lá. O Enoscast, que vocês estão vendo como um canal, ele vai ter uma transformação. O conteúdo Enoscast, num bate-papo de podcast, ele vai continuar como uma playlist. E a gente inicia hoje um projeto que até esse vídeo se chama Assiste Futebol Clube, que é 3 paraenses, cada um de uma geração, cada um numa situação de vida, eu ia dizer num local diferente, mas Gil e o Amaury moram em Sampa, eu continuo em Belém. A gente quer mostrar que esses caras, 3 paraenses, cada um com a sua história, pode falar de futebol e tantas coisas, desde o campeonato ucraniano até a segundinha do futebol paraense. E aí a gente vai, ao longo disso, inclusive dessa conversa que vocês vão estar assistindo, e eu já peço para que vocês deem ideia no meio disso, nos nossos comentários, falar o que a gente está imaginando fazer, as correlações e tal. Óbvio que tem o Nós Queiroz, quem está chegando aqui pelo Nós Queiroz, nada mudará lá. Remo, Paysandu, os pós-jogos, ao vivo, os vídeos lá estarão. Lá o foco será o futebol paraense, principalmente Remo e Paysandu. Aqui passearão Remo e Paysandu, mas a gente ampliará o futebol, que é uma coisa que eu falo, não é nós, cara, assiste futebol e tal. E eu encontrei esses 2 parceiros e nós vamos tentar fazer alguma coisa assim. É mais ou menos isso, Amaury? Estou certo na explicação? Foi isso que te convenceu e tal? E aproveita também, Amaury. O que tu queria? Como foi a junção? Dá uma pala aí para a galera. Não, eu acho que não era exatamente o que eu queria, mas só que algumas coisas que a gente foi falando me fizeram pensar.
Isso. Porque dessas correlações, porque a ideia que eu tinha dado para o Gil é de falar sobre um, né, eu até falei para ele, olha, não é nada de novo, mas era o que, vamos dizer, me movia de falar sobre um futebol que não tem uma atenção, como o nosso, por exemplo. Agora que com a internet, eu acho que isso está mudando um pouco. Tem o pessoal do Toró e tal, está democratizando um pouco. Aí isso vem de um, não sei se é um gosto pessoal, um gosto bem diferente. Desde moleque, eu assisto as divisões inferiores do Brasil. E aí eu fui aprendendo o nome dos times e fui conhecendo esse futebol, que não era o futebol europeu. Não que eu não assisto futebol europeu, mas isso aí me deu um insight, vamos dizer assim, porque eu percebia, pô, eu gosto de ver a Champions League e tal, o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester, Juventus, mas eu gosto de ver CRB e Curitiba na Série B também. Os dois me chamam a atenção. Eu acho que até a Série B me chama até mais atenção que a Champions League ou que a Premier. Tu me mandaste uma mensagem que eu acho que explica muito isso. Falou, pô, Paulo, eu tô aqui em duas telas vendo Inter e Corinthians e vendo... Era Remy Ponte? Remy Ponte, Era né? Remy Ponte, Aí tu falou, cara, e olha que o jogo já não foi tão bom. Aí tu falou, cara, e o Remy Ponte tá muito mais interessante do que o Inter e Corinthians. Eu acho que representa muito isso que você está falando. Isso, é porque eu acho que eu acho que o Remy Ponte tem um fator de ter a torcida, e a torcida do Remo muito em cima, lá no Bainão, porque é perto. Tu falou que está mais interessante, não necessariamente estava melhor o jogo, né? Que são coisas distintas. Mas o jogo estava muito sonolento, principalmente no primeiro tempo. Melhorou um pouco no segundo e tal, mas não... o Inter empatou depois. Mas o Remy Ponte, por questões e por ter a torcida gritando muito, participando muito, aí é outra parada. Fatores que fazem um jogo ser mais interessante do que o outro. É isso. E, Gil, tu foste meio o cara que linkou as duas ideias que vai virar, na verdade, vamos lá, uma junção ou uma terceira, né? Que é a vontade desse cara aqui de não falar só de Remo Paysandu, não porque não gosta, mas por achar que a gente tem condições e quer, e inclusive para falar melhor de Remo e Paysandu, que eu espero que em breve eles estejam em patamares maiores e tá vendo situações, eles vão evoluir ao ponto de um jogo da Champions poder... Eu acho que a gente vai até falar que uma das ideias é essa, já pode fazer analogias com o cara que queria, na teoria não ele o que ele queria, na teoria campeonatos, a gente não gosta do termo fora do eixo, né? Mas assim, que como ele mesmo falou, a Mauri mesmo falou, que não tem tanta atenção. E aí, como foi para tu dizer, pô, vocês me falaram e tal? Conta um pouco aí para a galera também. Então, o que aconteceu foi que eu me surpreendi, né, com duas pessoas que eu conheço, que eu gosto, que eu já conversei antes sobre futebol e sobre outras coisas, e foi basicamente um seguido do outro, né? Tu falaste comigo, Paulo, 1 ou 2 dias depois, o Amaury veio falar comigo. Então, assim, de fato, o Amaury tá perfeito, tu estás perfeito, não eram a mesma coisa, e não eram mesmo, então eu queria muito respeitar o que cada um pensava, mas para mim foi muito claro, eu senti até uma certa responsabilidade, eu preciso colocar essas duas cabeças que não se conhecem, essas duas pessoas que nunca conversaram, para conversar de alguma forma, porque eu acho que tem conversa aqui. Porque eu acho que tem algo que não é a mesma coisa, mas uma linha que pode ligar um ao outro, e aí conversei contigo, Paulo, só eu e tu, conversei com a Mauri, só eu e ele, a gente depois conversou, vocês dois conversaram, e isso era exatamente o que eu queria fazer acontecer. Podia não ter acontecido nada, mas o que eu queria era fazer, foi uma coisa muito pouco usual, né? Eu recebi uma mensagem de um num dia, eu recebi uma mensagem de outro no outro, eu achei que eu precisava fazer essa conexão, fiquei feliz que deu para encontrar uma forma de o Amaury se sentir representado, a gente conversou muito e foi muito legal, né? E tu também colocares o que tu querias colocar, né? Enfim, essa questão de fora do eixo, essa questão de
sair, inclusive, do nosso próprio eixo, né? Aquilo que a gente fala sempre. O futebol paraense, digamos, é fora do eixo comparado com o futebol aqui de São Paulo, o futebol carioca, o futebol gaúcho. Mas, se for pensar, então, por exemplo, o futebol amapaense vai olhar para o futebol paraense como o eixo da sua região. A Copa Verde mostra isso. O Remo e Paysandu são o eixo da Copa Verde. Exatamente. Então, essas discussões, quer dizer, essas nuances, esses entendimentos, essas linhas, que eu achei que, putz, tem uma conversa muito clara aqui. Fiquei feliz quando, de fato, essa conversa aconteceu. E aí, galera, o que vocês estão vendo hoje, ele, na verdade, é o nascimento do Assiste Futebol Clube. É aqui que a gente meio que vai mostrar para vocês o que a gente já pensou e no meio da conversa pode muito bem pintar uma outra ideia e em seguida vocês estarão acompanhando o que vocês viram nascer aqui. Então, assim, a gente tem uma ideia do primeiro tipo de conteúdo que a gente vai trocar com vocês. Vamos falar também dos nossos pensamentos de futebol. Como eu disse, são gerações, eu sou mais velho, o Giovanni está no meio, o Amaury é bem mais novo, então vão ter visões, como quem me conhece sabe a história da geração PlayStation e a geração Atari se misturarão e tal. Mas, assim, pode começar de um jeito e em seguida a gente, por exemplo, daqui a pouco pode ter o Amaury falando especificamente da ideia que ele teve, além da mistura que a gente vai fazer. Pode pintar uma parada completamente fora da casinha. Então, aqui a gente vai abrir um espaço para falar de futebol dentre várias coisas, que já é uma pegada que o Enoscast tem, que vocês já viram aqui na playlist, que a gente já falou sobre brega, paraense, de música, e pode pintar lá na frente. Por isso o Enoscast vai continuar, porque ele vai abrir o leque. Só para deixar, tu falaste da Copa Verde, inclusive a tabela da Copa Verde, o chaveamento é montado para garantir um dos dois na final. Exato, por isso que é o eixo. Eu acho que fazer correlações, fazer eventualmente análises, seja de tática ou seja culturalmente, dessas duas realidades. Dos times, dos trocentos times que tem lá em Londres para os times daqui do Brasil. Dos 23 que estão jogando a segundinha paraense para subir 2. Pois é. Aliás, tinha uns que eu nem conhecia. E tem uns novos também. Mas tem a volta dos clássicos, né? Dos times clássicos. Tiradentes, Pinheirense, Pedreira, Putz, Vênus de Abaeté. Já estamos falamos de Premier de Londres e já falamos de Rua. Então, peraí, Paulo Gralato. Harry Maguire jogaria no Vênus de Abaetetuba? Visto que teve uma pausa dramática, tu não viste isso? Cara, no Vênus ele jogaria, tá? No Vênus ele jogaria. Mas que ele é ruim. O que eu tô querendo dizer é assim, galera, isso que a gente acabou de fazer é meio que vai acontecer. A gente vai pegar e vai falar da Champions ou da Premier e tal, e no meio disso a gente vai dizer como é que estão, podemos ou faremos, como é que está o quadrangular da Série C ou o mata-mata da Série D. E a gente vai tentar achar um link que o cara diz, tu tá de sacanagem que isso é um link. Não, pode prestar atenção nisso. O que pode ser isso, Paulo, Amaury? Porra, o Paysandu não pode jogar sem o meia. Porra, irmão, mas o Leeds não é o caso. Vou estar aqui, tá? O Leeds não joga com meia, cara. E agora, José? Entendeu? A gente vai tentar brincar. E o mais importante para mim é mostrar que 3 caras aqui, já que vocês gostam de falar de eixo, de fora do eixo, também pode falar de coisas do eixo. Então a gente manja pra cacete do que acontece no nosso quintal, que a gente vive ele, né, Amaury? Mesmo fora do quintal. Mas também a gente tem condições de falar do quintal alheio, com talvez até mais coisas do quintal alheio que fala do nosso. Então vamos lá. Harry Maguire, zagueiro ruim. Mas como é inglês, né? O pior zagueiro mais caro do mundo, ele jogaria...
ele barraria o Perema, Mauri? Difícil. Eu Olha gosto aí. do Perema. Ó, Eu gosto do Perema. eu também. Porra. Cara, o pior que eu parei para pensar de forma séria agora. Cara, será que eu tiraria o Perema e botaria o Maguire? Não sei. Mas sim, vamos lá, Gil. Fala. Mas é porque. Não, mas é perfeito isso, porque na verdade não tem como. Mas ao mesmo tempo tem, no sentido que o que a gente pode ver é o que cada um faz dentro da sua realidade. Não tem esse negócio do parâmetro que todo mundo fala. Claro que a gente partirá sempre, é normal que parta do pressuposto que um cara que joga contra caras de um nível muito mais alto, mesmo que ele tenha problemas, ele vai ser melhor do que alguém que joga com caras de um nível muito mais baixo. Mas o que eu também acho é o seguinte: você joga contra quem está na sua frente. Então, o meu ponto é que assim, não tem como saber. No máximo é divertido, é engraçado discutir, mas o principal é o que cada um faz na sua realidade. Porque não tem como, porque você joga o campeonato que você joga, você não joga o outro campeonato. E óbvio que isso a gente está brincando e as coligações e as correlações serão muito mais coisas, mas é uma brincadeira, porque, só para deixar claro, eu sempre falei que o Maguire é muito ruim. E ele é muito ruim para mim, tá? O outro que eu falava que era muito ruim, eu não falo mais que é muito ruim, porque ele, por outros motivos, eu agora passo pano para menino Sterling. Passo pano. Entendeu? Porque ele teve uma reta final da temporada passada em crescente. A reta final da temporada passada, sim. Não, tudo bem, eu sei o que foi. Eu sei o que foi. Mas isso não contribui. A temporada dele foi ruim. Entendeu? Não, eu tô brincando. Mas o Sterling é ruim também. Mas ele é um ruim que eu amo agora. Eu acho o Sterling ruim também. Olha aí. Olha aí. A verdade vai aparecendo, Giovanni Guerreiro. A verdade nua e crua. Entendeu? Assim que agora, é bom. Agora eu vou falar um negócio. Patamares, usando o termo do que eu vou falar, patamares diferentes. O Bruno Henrique, para mim, é melhor do que o Sterling. E aí a comparação pode acontecer porque eles jogam, entre aspas, o mesmo lado do campo, óbvio, características diferentes. Às vezes, Sterling joga aqui em Belém, que é o Frisson, como falso 9 no City, agora não mais, mas chegou a jogar, né? Porque aqui em Belém o falso 9 é uma invenção. Pô, falso 9! Enfim. Ninguém no mundo nunca se jogou de falso 9 na história. Não funciona em lugar nenhum. Enfim. E eu acho o Bruno Henrique, as características, coisas dele melhor. Ah, Paulo, mas ele jogou no... Foi no Wolfsburg. E não deu certo. Ok, foda-se. Entendeu? Eu acho ele melhor do que o Sterling. O que eu quero dizer? O Arnold, Alexander Arnold, que joga pra cacete, esse é diferente. Esse estava numa baixa e tal. Talvez sucesso, né? E tal. Mas pergunta pro Arnold. Cara, tu foi mais foda tu marcar o rapazinho ali daquele time de rubro-negro na final ou Sterling. Ele vai dizer, caralho, aquele bicho é doido, cara. Eu tenho certeza que ele falará isso, porque conversei com o Arnold. Enfim. Mas poderia mesmo. Uma das coisas interessantes, em termos assim do futebol que a gente pode acompanhar, eu vejo como uma bênção a gente ser brasileiro e a gente ser paraense. Por que eu digo isso? Porque nessa questão de eixo, se você está muito no eixo do eixo, maior a probabilidade de você não ter o menor interesse de olhar para além do seu umbigo. Perfeito, Gil. Então, assim, a gente é brasileiro e a gente é paraense. Então, a gente vai estar olhando para Remo e Paysandu, e se a gente quiser estar olhando para o Corinthians, a gente olha. Futebol. Se a gente não quiser, a gente não olha. Isso. E se a gente quiser olhar para o Chelsea, a gente olha. Isso eu acho que é uma bênção. A gente tem essa proximidade com o Pará, o Norte e um futebol que talvez seja menos olhado, e a gente pode também olhar para o que é mais olhado. Isso é uma bênção, porque eventualmente, não estou dizendo que você não deveria também, se você gosta de futebol, fazer algum esforço. Ok, mas se a gente nasce em Londres, né? Sabe, se a gente nasce em Milão, é menor esse estímulo. A gente está muito no coração do eixo, sabe, para estar olhando para a Copa das Nações Africanas. Sabe? Enquanto que aqui a gente tem a bênção de já saber isso na pele, se colocar nesse lugar
e ir em busca de outras coisas. Perfeito, eu concordo. E aí, Amaury? É isso? Então o eixo vai conversar com o outsider, é isso? Na tua cabeça, é outsider? Tipo, ou não? É tipo, cara, pra mim não é. Entendeu? Tu entendeu a minha pergunta no sentido de. Sim, Eu sim, não vou sim. usar a Série De C como porque. a gente. Eu não vou usar a Série C porque Não, tem de como a o gente coração. olha a Premier, né? É isso. Pronto, entendeste o que eu quis dizer. Não, aí não, com a Premier não é um outsider, mas com a Champions League não é. Entendi. Não é. Então, tipo, eu não paro. Teve um dia agora tá passando a Champions League na TV aberta. Eu lembrei, olha, hoje o Barcelona vai jogar contra o Bayern de Munique. Assim, eu sabia que era às 4 da tarde, mas não. Eu lembrei. Eu falei, vou ver aqui. O Bayern de Munique deitou e rolou, mas a Premier é um outsider. Eu gosto muito do futebol inglês. Mas a Champions League não é. Eu acho isso. Nem para ver final, eu gosto de ver a final, lógico, mas eu não me mobilizo para ver a final, entendeu? Eu vou cometer uma inconfidência, então, aqui. Se tu tiver que pedir pro Paulo escolher esse. Cara, tu só vai poder assistir um campeonato de fora. E se me colocarem como opções a Champions e a Premier, eu escolho a Champions. Mas é justo, é exatamente, para mim é exatamente o que a gente está falando, como há prateleiras. Como há prateleiras dentro das coisas, sabe? E o jeito como você elege ver a prateleira A e ver a prateleira B é seu, é da sua realidade, é do que você carrega, de como você se construiu, da sua realidade, da sua geração, com certeza, de onde você. Com toda certeza, não tenho a menor dúvida. Até porque, assim, eu e o Amaury mais ainda, se já aconteceu comigo, com o Amaury mais ainda, eu já consegui crescer podendo ver toda semana. A boa parte dos campeonatos europeus e já cresci podendo ver basicamente toda a rodada de Liga dos Campeões. Assim, não quando eu era uma criança, mas a partir da minha adolescência. Eu já cresci podendo fazer isso. Já tinha essa. Tu não. Mas, nem a Champions. Mas assim. Isso faz toda a diferença em como você se constituiu naquilo que pega o teu interesse em determinado momento da vida ou em outro momento da vida e por aí vai. Eu vou tentar fazer uma correlação como a gente vai usar muito. Vamos lá. Para mim, Paulo, 47 anos de idade recém-completados, né, rostinho de 55, eu tô cagando a Paulo, mas e olha que eu gosto de entender o jogo taticamente, é muito, como é que fala, é muito intenso. Eu uso isso, não é nós. Mas assim, eu tô cagando para Watford e Southampton. Foda-se. A não ser que tenha um brasileiro que eu queira por caramba. Ou, tipo, o Leeds tem o Bielsa. Tem algo que vai te dizer, eu quero ver o jogo desse time. Mas também, talvez eu não veja o Leeds do Bielsa, porque o Bielsa, entendeu? E aí, essa mulher... E eu não estou dizendo que eu estou certo ou errado, nem é esse o caso. Mas, por exemplo, o Amaury e a molecada, a geração PlayStation, o Watford e o Southampton... Olha só, o Amaury é paraense, né? Paraense, tá morando em Sampa, mas é paraense, da GM e tal. O Southampton e o Watford, para ele, deve ter mais proximidade do que o Tiradentes e Pinheirense. Ou, se não para ele, para muitos da geração dele. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Então, tipo, eu falei com a maior alegria aqui, mas tem os clássicos, né? O Sport Belém, o Pinheirense, o Pedreira... e tarará. A geração do Amaury vai dizer, legal. Beleza. Mas isso acontece. Isso deve acontecer não só com a gente, mas com, por exemplo, clubes que eu e tu nos acostumamos a ver, e que talvez hoje em dia, o América de Natal, digamos. O América de Natal é um clube que tá fora do imaginário de muita gente mais nova que nós. Inclusive hoje em dia. Inclusive pois o América de Natal, até recentemente o Sampaio Corrêa. Até os últimos 5, 6 anos, o Sampaio Corrêa, de certa forma. Então, o Moto. Então, e veja,
o Sampaio Corrêa foi semifinalista de Copa Conmebol. E não foi aquela Copa Conmebol esvaziada. Aquela Copa Conmebol que o CSA foi finalista, e mesmo assim eu acho que tem que destacar o feito do CSA, Lógico, mas aquela já foi a Copa Conmebol esvaziada. O Sampaio foi semifinalista antes da Copa Conmebol ser esvaziada. Aquela que o Santos foi campeão. Então, eu vi isso, tu viste isso, mas houve um momento em que o Sampaio saiu um pouco do imaginário. Voltou. O América de Natal agora é um exemplo, tá fora do imaginário. E aí, tá na D, puxando né? para nossa realidade. Tá na D, bateu na trave de novo, buscando acesso. E aí, puxando para nossa realidade, putz, eventualmente a gente tá aqui falando, pô, o Pedreira, o Vênus de volta, tão fora do imaginário de muita gente. E aí eu queria perguntar para o Maurício, a molecada hoje tem muito acesso e gosta, tem muito moleque mais novo que gosta da história do eu vou ver coisas, o outsider que eu digo é o fora, né, que a galera usa em inglês, mas no termo em português seria o fora do eixo aí, o fora do mainstream e tal, então eu gosto, o moleque, só que quando ele fala assim, eu gosto dessas paradas diferentes, no campeonato, é o ucraniano, é a terceira divisão inglesa. O russo. O russão. Não que seja ruim, mas, por exemplo, o Amaury quer falar do Aparecidense versus o, sei lá, que estava jogando, Tocantinópolis, não sei. Mas a molecada, quando quer ser descolada, o descolado dela não é a terceira, quarta divisão do Brasil, é a Championship, porque ele descobriu que o Bruninho O'Reilly, né, com o nome Rare, caramba, olha esse cara. E o Bruninho O'Reilly não joga no time daqui. Enfim, o cara. Não é isso, Amaury. Tu não vê isso na tua geração? Eu não estou falando isso com. Mas essa busca, olha, eu conheço isso aqui, é sempre para gringa, não é? Ou eu estou viajando muito, é papo de velho? Não, tu não tá viajando. Normalmente, quando o cara procura ver divisões inferiores, é se ele tem alguma relação afetiva. É só por isso, porque geralmente é para fora, é a Championship e tal, tem uns times tradicionais lá, campeonato o campeonato espanhol, segunda divisão espanhola, italiana, a e por aí vai. A divisão espanhola já é ruim, imagina a segunda. Aliás, eu queria falar uma coisa, pegando o gancho que o Gil falou do Sampaio Corrêa. Tem um outro time que eu tive contato porque foi logo no início que eu estava acompanhando futebol, então eu lembro, que chegou em semifinal de Copa Conmebol, que é nosso vizinho, que hoje tem o Manaus, é o São Raimundo. Eu não lembro. O São Raimundo. Na Copa Conmebol que o CSA foi vice-campeão. Chegou na final. O São Raimundo, eu conheço o São Raimundo porque... Que ano foi isso? Foi em 99. Acho que 99. 99 acho que 99. Não, 90. Tinha Mercosul e Comebol? Era. Sim. Ah, é? A Mercosul ficou até 2001, aí depois 99 é o Flamengo, 2000 é a parada do Vasco, né? Aquela virada bizarra. Isso, porque o que aconteceu, a Copa Conmebol, ela era, na sua origem, o que hoje é a Copa Sul-Americana. Quer dizer, a competição secundária, a competição que outros clubes se classificam, e mesmo assim, às vezes, tinha clube que jogava Libertadores e a Copa Conmebol. A Mercosul, ela era caça-níquel. A Copa Mercosul ela foi criada para, vai ter gente que importante que não vai se classificar para Libertadores, a Copa Conmebol às vezes não está sendo muito boa. Tô simplificando aqui, tá? Claro, gente. Às vezes não vai ser muito chamativa. Criaram a Mercosul. A Mercosul era por convite. Ninguém se classificava para jogar a Mercosul. Tá, mas então aí rolava. É por isso que aí. Chegou a rolar, sim. E aí. Vai, a Mercosul é como se fosse uma outra versão daquela Supercopa da Libertadores. Tipo isso, exatamente. Tipo isso. É porque a Supercopa da Libertadores, você tinha. Pelo menos que você ter sido campeão da Libertadores para jogar. Mas a Mercosul tinha esse caráter de a gente precisa entupir de time grande aqui para ser uma competição. E veja, foi um sucesso em termos de competição. E também porque pesada. Né? Claro, mas assim, a gente viveu a Copa Mercosul. Isso é até importante a gente colocar. A gente viveu, a gente sabe que era importante na época. A gente sabe que todo mundo se importava sim
podem dizer, hoje, 20 anos depois, que não é nada porque não continuou, porque ficou fora do imaginário, a gente sabe que as pessoas se importavam. Ok, agora, a origem da Copa Mercosul, ela tem essa origem de vamos simplesmente juntar todo mundo aqui para fazer algo viável comercialmente, não tem a menor dúvida. E aí, eu queria. O Amaury estava na história Sim, do São Raimundo, perfeito. Não, mas entramos numa tangente aqui. Não, e vocês vão ver isso demais, tá, gente? Tanto que no conteúdo que a gente vai falar da semana do futebol e tal, a gente vai tentar fazer, porque senão vão ser 5 horas. Que aqui, os 3 juntos. Amaury, tu falaste uma coisa que eu converso muito. Quem está vendo a gente de fora, se é que tem alguém, ou em algum momento vai ver. Hoje Remo está na Série B, Paysandu está na Série C, né? Teve Castanhal e coisa, mas vamos falar de Remo e Paysandu? Eu comecei a ver, principalmente com a volta do Remo para B e tal, isso que tu falou, cara, de uma divisão inferior, assim, normalmente o cara só assiste se o time dele estiver lá. Então, a C, o torcedor do Paysandu vai ver a C, ou o rival, que no caso de Remo e Paysandu é um querendo que o outro se dane, então vê para secar. Mas fora isso, não é um campeonato. Vai ver a Série A, né? Tipo, 4 horas da tarde, tu não vai ver o jogo da Série B se teu time não estiver envolvido. O da A tu vai ver. Eu acho que isso tem muito. Mas a Championship, a 1h15 da tarde, jogando o Leicester City e o Tottenham United, o cara para. Não, por quê? Porque, Championship, irmão. Não, tem isso, né? Tem isso. Eu vou te dar um exemplo meu. Depois que eu vim para cá, para São Paulo, que eu não estava mais aí em Belém, os campeonatos brasileiros de 2019 e 2020 da Série A, eu escanteei para ver a Série C, por o fato de eu não estar aí. Em 2019 mais, porque não tinha torcida. Porque se tivesse aí, eu ia estar na arquibancada. Saquei. E também dá... Aí o teu time vira a tua relação com o teu lugar. Isso. Justiça. Exatamente. No grupo de membros do É Nós Queiroz, que é o outro canal que eu tenho, por sinal, se inscrevam lá também, quem não for inscrito. Tem muita gente que é remista e mora fora, bicolor e mora fora, que parece que dá uma exacerbada. E por incrível que pareça, por incrível não, que bom, o lado bom. O lado saudável da exacerbação de coisa. Então, eu acho isso muito legal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A tua ideia era falar da Série C, da Série D, né? Talvez até da segunda, que é uma coisa que, olha, eu acabei de pensar que a gente pode fazer, porque esse que vos fala tem uma vontade de em breve estar no mesmo setor que vocês. Talvez da segunda divisão do Campeonato Paulista, por que não? Porque tem os times altamente conhecidos, de boa história. Então, tu é meio diferente dessa galera. Tu sempre quiseste falar dos fora do eixo do Brasil, né? Não, isso, eu não sei porquê, isso por algum motivo me chamava mais atenção. Eu ficava assim, pô. Por exemplo, tem um time lá do interior do Ceará. Que time é esse? Nunca ouvi falar. Aí eu fui pesquisar, olha, o Icasa de Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero e tal. E nessa, acompanhando esses times esquisitos. Esquisito aí pra ti, né? Aí eu comecei a falar, pô, isso é legal, isso me chama atenção. E aí eu assisti a Série A e aí uma coisa que me incomodava, eu falei, tá muito concentrado isso aqui. 2 do Nordeste, não tem um do Centro-Oeste, não tem um nosso daqui. Isso na minha adolescência, isso foi me chamando a atenção, até me incomodando. Então, tem um motivo que é o aspecto cultural das cidades, dos lugares. Olha, o Icasa é lá de Juazeiro do Norte. É mais interessante para ti querer saber sobre Juazeiro do Norte do que uma cidade do interior interior de Londres, é foda. Do interior da Inglaterra, por exemplo. É mais interessante para ti tu querer... não que tu não queiras saber, né? Não é isso, a gente não precisa se limitar. Sim. Mas é muito mais interessante para ti saber de onde veio Icasa, que tu negócio do Padre Cícero, que tem muito mais a ver contigo do que onde é Vigo, porque o Celta de Vigo, que deve ter uma história bacana, mas eu estou chutando nomes que eu tenho mais... Perfeito. Entendeu? É isso, Amaury. Para ti é melhor ver a Aparecidense e a América de Natal do que os United e o Leicester City. É isso? É isso?
Não, é basicamente isso. Não que eu não goste, mas assim, o que vai me chamar mais atenção, por exemplo, tava passando o Campinense e América. Eu falei, pô, eu quero ver esse jogo aí que É pô, isso. vai ter um jogo de acesso, vai ter uma É puta de uma isso. festa, os caras vão entrar em campo, vão vibrar, e isso aí é muito legal. É, bacana. O Giovanni E fala quando a gente se disso, abre para do isso, a gente. tamanho do jogo, né? Isso, Independente do tamanho do campeonato, a importância do jogo, entendeu? exato. Tipo, é a Championship ou a terceira divisão? Eu vi isso pelo Till I Die, né? Do Sunderland. Que Sim. tem um. Não sei se é a Championship que tu ainda tem que. Tu é um dos coisas e não tem um mata-matazinho para subir ou é da terceira para a segunda? Praticamente todas as divisões inferiores da maioria das ligas europeias. Então, pronto. Das ligas, não, das pirâmides europeias. Da tu tens o campeão que sobe direto, e aí tu tens um playoff entre o restante, que até para a divisão inferior. Tá aí, já que a gente tá falando tanto de chamar atenção no momento agudo da temporada, inclusive de quem não presta atenção nela durante boa parte da temporada. E aí é o cara achar legal o Sunderland e tal. Por exemplo, na boa, vou falar. Porra do caralho, Till I Die, né? Que é a história do Sunderland só se fuder, né? Porque aquilo vai ser uma epopeia maravilhosa e é uma merda atrás da outra e tal. E, por sinal, quem acha que ter dono o time, que é o Sheik espetacular que vai chegar e vai salvar o Cruzeiro, o Paysandu, o Remo, vai dar uma olhadinha ali também no... Né, que a banda nem sempre... O que mais tem é exemplo, inclusive na Inglaterra, o que mais tem é exemplo de... Tem donos e donos, como tudo. Como tudo na vida. Nem tô uma coisa é uma coisa. Onde vem a grana, tá? Tô dizendo exatamente. E sim, ainda tem isso. Mas o que mais tem é esses casos. Quem quiser ir atrás, Vixe Maria, nas divisões inferiores, principalmente, óbvio, mais do que na Premier League. Eu vou dar um exemplo do que o Paysandu fez isso que eu vou falar. Tem um exemplo. Tem um exemplo na Itália. O Parma. O Parma foi fundado umas 3 vezes. Refundado, né? Refundado, Sim. Sim. O Verona também, né? O Celtic Rangers também. Vários. Atualmente, por exemplo, o Rangers. Atualmente, por exemplo, o Siena. O Parma conseguiu voltar. O Siena, por exemplo, precisou ser refundado. O Siena não conseguiu nunca mais voltar, nem para a Série B italiana. Eu vou falar uma parada que é o que permeia o futebol, nem é o jogo. O Till I Die virou uma puta, né? Todo mundo falou a época que lançou e tal. Nem sei se é a segunda temporada e tal, mas, porra, legal a história, pegou lá. Muitos times, o Corinthians fez uma parada de o cara acompanhar, mas onde eu vou chegar? O Paysandu fez isso com o filme do Paysandu, acho que foi da época de ouro. Fez aquele filme, lançou. Mas sabe uma coisa que eu acho que... Vou te dar um exemplo. Eu sempre falei, quem quer conhecer a história, vai no canal sobre o reerguimento do Baianão. Aquela história, do jeito que foi, a torcida comprando aquele barulho, a venda do copo e tantas outras coisas, teve uma repercussão menor do que eu acho que ela deveria ter. Nacional, aqui no Brasil. Porque a história é bacana. Como ela foi feita depois de muita cagada e eu, já estou dando ideia para os outros, eu não pararia no Baianão voltando no jogo contra, acho que inclusive é contra Tombense o jogo, que o Remo... começa a perder de 2-0 e empata. O Luverdense. É um ence desse, Davi. É o Luverdense. Mas eu pararia esse documentário, série, no Remo na Série B, estreando na Série B. No Baianão. Porque o Mangueirão não poderia... Ou seja, se essa reconstrução não tivesse sido feita, o Remo ia jogar na Curuzu? Ia jogar em Santarém? Em Macapá? No Souza? Então a história desse como o Paysandu teve uma puta história também ali, para mim, Paulo, seria muito mais... E assim, dane-se se eu sou paraense, torcedor do Remo, paraense, torcedor do Paysandu. Brasileiro, eu ia dizer, caralho, que história é essa? Que time é esse, irmão? E eu, Remo, ia dizer, eu vou captar esse cara, vai comprar minha camisa, vai comprar não sei o quê. Entendeu onde eu quis chegar? É isso. Não sei por que eu falei isso, mas eu acho que tem uma correlação. Mas é perfeito, porque a gente precisa também entender que nós também somos isso. Claro que para nós, nunca vai ter como olhar para Remo e Paysandu como, olha, que time é esse? Não, claro que não. São Remo e Paysandu, são os clubes da nossa cidade, os clubes do nosso estado, os clubes que a gente passa
a infância e a vida inteira, bem ou mal, acompanhando e vendo o que está acontecendo e vendo eles afetarem as pessoas ao nosso redor, etc. Ok, mas aí tu pegando o exemplo do Amaury, o jeito que eventualmente, e eu não estou comparando tamanho, não estou falando de tamanho jamais, eu estou falando de radar das pessoas, radar de cada um. O jeito que o Amaury olhou para o Icasa e pensou, putz, eu vou atrás de coisas sobre o Icasa, há pessoas que vão olhar para Remy e Paysandu também desse jeito. Sabe? Que Remy e Paysandu não estarão no radar dessas pessoas. Não estou falando de grandeza, porque Remy e Paysandu são grandes. Não. Estou falando de radar. E a pessoa vai olhar do jeito que a Amaury olhou para o Icasa, a pessoa vai olhar para Remy e Paysandu, putz, o que é isso aqui? O que tem de interessante disso? Olha só essa história, olha só o que aconteceu, olha só esse tabu, olha só esse 7-0, olha só tudo isso que para nós é algo normal, algo do dia a dia, algo que a gente está acostumado, para outros é algo que tem que estar sendo colocado como parte da história, de algo que a gente valoriza muito e que também é uma marca nossa. Isso. E ainda tem um detalhe aí, vocês estão morando fora. Tu vai chegar com um cara, vamos lá, um corintiano que é um pouco mais velho. Estou usando São Paulo, mas posso usar o Rio também, pela relação, inclusive, hoje questionada dos mistos e tal. Mas aí tu chega em São Paulo e diz, pô, cara, tu torce pra quem? Pô, cara, eu sou Paysandu. Caraca, velho. Paysandu, né, que ganhou lá do Boca, né? Porra, que meteu... a Copa dos Campeões, o cara pode lembrar, ou um jogo importante do Paysandu contra o Corinthians, que perdeu, que ganhou. Pô, o Rafael Moura jogou lá, não foi? Cara, como é que tá? O cara não necessariamente precisa saber que o Paysandu da A foi para B, que agora está na C, que tem... Mas ele... E isso aí, o filme do Paysandu, a reconstrução do Baenão, então, tipo, o cara que é coroa, tem 50 e poucos anos lá, que é rubro-negro, vai dizer, olha onde eu fui buscar. Égua, cara, o Remo, aquele que ganhou aqui do Flamengo, do Zico, que é falado, pô, cara, eu tava... Como é que tá o Remo, cara? Eu nunca mais ouvi. Olha isso aqui. Olha, égua, porra. Cara, os caras destruíram e a torcida pegou o estádio e tal. Ou o cara que tem amenidade, carioca, vascaíno, falou, pô, não é o Remo, aquele time filho da puta que tirou a gente naquela quarta de final de uma Copa do Brasil lá atrás? Caralho, que camisa linda, hein? Como é que tá? Sabe, entendeu onde eu tô querendo chegar? Muita gente foi buscar o Sunderland por causa disso. Comprou um souvenir. E como hoje é mercado, se eu me fecho nisso, não quero que ninguém tem que ser só Paysandu, eu me fecho ao ponto de me prejudicar. E acho, e aí quero a opinião de vocês dois, porque eu falo pra cacete, o Assiste tem exatamente essa ideia de projetar o nosso, né, Amaury, né, Gil? De projetar o nosso e mostrar que, ó, quer saber de Remy Paysandu? A gente vai fazer algumas lives, tu vai me perguntar, a gente vai te falar como ninguém vai conseguir te falar. Como tu não vais ver em nenhum outro lugar. E também tu vai dizer, caramba, cara, eu não sabia disso. Então tu vai também, que é palmeirense, tu vai vir aqui e vai dizer, pô, legal. Porque eu vou falar do teu time, tu não vai me chamar de clubista. Tu não vai achar que eu tô secando o teu time porque eu sou paraense, pô. Mesmo que eu tenha simpatia pelo Palmeiras, ou pelo Corinthians, ou pelo Flamengo... Então aqui tu ainda vai ver coisa isenta e dizer, caralho, mano, olha aí, é verdade, eu não parei para pensar, porque talvez seja uma outra ótica. Eu me empolguei, mas é porque eu acho que é exatamente isso que a gente, cada um de um jeito, quer fazer aqui. Quer divulgar o Remo, o Paysandu, o Aparecidense, o Icasa, que pode ser um novo caso de amor com o Amaury, e mostrar que também a gente manja dos Paranauê, da final da Libertadores, que a gente pode fazer um conteúdo. Entendeu? É isso. Me empolguei, mas é mais ou menos isso, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que eu falei. Para mim é exatamente isso, porque, de certa forma, é claro que cada coisa tem o seu contexto, mas, de certa forma, o futebol é um só. O futebol é o futebol. E a gente tem muita dificuldade de entender que, por conta da enorme diferença que existe, da enorme disparidade que existe, e ela existe, e ela é um problema, e a gente precisa estar conversando sobre ela, mas o futebol é um só. O futebol, a beleza uma das, né, belezas do futebol é exatamente essa. A globalidade do esporte faz isso, né?
Então, um esporte americano, ele é fechadinho ali. Tem 30 clubes na liga, eles jogam entre si e não jogam contra mais ninguém. Um futebol, um time pode sair da segunda divisão do Campeonato Cearense, subir para a primeira divisão do Campeonato Cearense, arrumar uma vaga na Série D, subir da D para C, da C para B, da B para A, da A jogar Libertadores, ser campeão da Libertadores e jogar contra o Real Madrid no Mundial. Pode. Principalmente agora com a Libertadores pegando 28 vagas do Campeonato da Série A. 75. Exato, pode. Ou pode ser um time que foi rebaixado no Campeonato Estadual e vai subir para a Série B, que é o Criciúma. Sim, exato. Isso pode acontecer. Isso é uma das coisas mais maravilhosas do futebol e que às vezes a gente não valoriza tanto quanto a gente poderia. Quer dizer que acontece toda hora. Não, claro que não acontece toda hora. Um time sair da segunda divisão do Cearense para jogar um Mundial. Mas o futebol proporciona isso. A ideia do futebol é ter sempre um caminho, sempre ter uma rota. Por isso que, para mim, o teu exemplo, por exemplo, do Sunderland, foi perfeito no sentido de que exatamente o que tu estava falando é que, não é nenhum problema o cara ver a coisa do Sunderland. Não, mas por que ele precisa preferir ver a coisa do Sunderland do que ver a coisa do Icasa? Por que ele precisa preferir ver a coisa do Sunderland do que ver do que ver a coisa do Remo? Então, é mais ou menos por aí que eu acho que passa tudo isso aqui que a gente está discutindo, tudo isso aqui que a gente está vendo, e a forma como a gente vê, a forma como a gente entende, a forma como a gente acha que é mais legal, é mais prazeroso, de certa forma, falar sobre isso, falar sobre a importância, sim, de um jogo que talvez a competição não seja glamurosa, mas que o jogo é muito mais importante e às vezes tem muito mais coisas para discutir em um Campinense América de Natal decidindo vaga em série C do que eventualmente em um São Paulo e Corinthians 1-0, que às vezes vai ser dissecado por 3 horas e vai se ignorar o Campinense América de Natal, sendo que o Campinense América de Natal era de fato muito mais importante. Por que só o Sunderland? Por que só isso? Por que não isso também? E por que não as duas coisas conversando? Porque o futebol é um só. Pronto, é isso. Para mim é exatamente isso. Por que não também? E por que não bem feito? E depois eu quero, quando a Mauri terminar, eu vou puxar uma coisa que tem muito a ver. Mas termina, Mauri, senão eu vou me atropelando. Não, mas isso que o Gil falou eu acho que resume tudo. É tu mostrar, por exemplo, tu torce por São Paulo, o São Paulo tá aqui na Série A. Tu poder mostrar, olha, tem lá o ABC, que agora subiu pra Série C, o ABC pode chegar na Série A. O ABC daqui a 3 anos pode estar jogando contra o São Paulo. O ABC que tirou alguém nessa Copa do Brasil também, que deu uma cagada? Tirou o ABC tirou o Botafogo? Tirou o Botafogo. Tirou o Botafogo. Pênalti. E o cara vai dizer, se ele estiver aqui vendo o assiste, ele não vai dizer, eu vi os caras lá falando do ABC, eu sabia que esse pontinha dele era foda. Não é isso? E a gente vai falar do Botafogo. Desculpa, eu te interrompi, mas é porque quando tu falou do ABC, eu lembrei que ele tirou um cara do eixo. Vamos lá, usar o termo. Um time que tava aí nessas coisas. Não, mas é isso. A gente pode usar até a Copa do Brasil como essas correlações, que as pessoas têm a Copa do Brasil com um monte de time, muita coisa pra gente conhecer, diversas cidades, boas histórias. Boas histórias, times de todos os estados do Brasil, que até o pessoal costuma falar. Já tive outra ideia aqui. Que é a competição mais democrática do Brasil. E aí, às vezes, não tem. E essas correlações estão exatamente nisso. Eu acho que a Copa do Brasil entra. Eu posso falar a partir de quando entra a galera da Libertadores, que fica maior e mais interessante, mas eu posso mostrar que também a primeira fase é do caralho, não só pro remista que quer que passe, pro bicolor, mas pro outro cara dizer, caramba, olha aí o Remo lá, cara. Pô, Série B, olha o Paysandu aí que tentou. E eu vou usar um exemplo. O Cuiabá, para nós, ele não é um estranho. Não. Pelo contrário, ele é um algoz. Isso. E assim, meio que você aqui, quando o Cuiabá começou nessa Copa Mequetrefe aí, e tal, mas tu falou, cara, o Cuiabá, olha aí, como tinha que fazer material pro jogo, a gente sabia que o Cuiabá era um clube empresa, todo organizado, papapá, olha o Cuiabá. Quem é Cuiabá? Lá antes de tomar estaca, Remo e Paysandu, Cuiabá, rapaz, porra. O Paysandu conhece o Cuiabá antes do Remo até, na Série C. E aí, sim, porque era a época que o Remo estava, enfim, mas eu quero dizer, e agora o Cuiabá,
veio subindo e está no 10º lugar do Campeonato Brasileiro, porque tem uma organização, é óbvio que é outro patamar, mas aí a gente não é tão estranho, a gente só fica puto de estar vendo o Cuiabá lá e os nossos patinando, o Remo numa hoje agora, o Paysandu que já teve e tal, mas a gente sabe que o Cuiabá é todo. Aí o cara vai pontuar que o Cuiabá nasceu do Gaúcho, né, do centroavante do Flamengo, que quis começar. Mas aí que eu te digo, o Cuiabá é a relação que a gente estava fazendo do time que agora, se não está no eixo do futebol jogado, mas está no eixo do campeonato jogado. O Cuiabá hoje é um time de campeonato de eixo, que é a Série A, que o Fortaleza está se tornando, mas aí já está se tornando, e eu acho que o Assiste vai ser uma coisa legal, tanto para a gente não ficar assim, mas também para mostrar muito, espero que isso a gente amplie muito, que a roda do futebol já está girando há muito tempo, irmão. E o Fortaleza está com um treinador gringo voando. Ah, Paulo, tu tá de sacanagem. Não, tô de sacanagem não, irmão. E outra, mas pegou de 3, 4, beleza, saca? Um time do Nordeste, assim como um time do Centro-Oeste está em 10º, e o Grêmio, que é do eixo, para eles não é do eixo, né? Se tu falar com eles, vão dizer que não é, Sim, que não são. Tá brigando para não cair, papai. E o Atlético Paranaense está aí, saca? Então, acho que dá para a gente juntar esses mundos e começar a fazer os balanços, porque se Deus quiser, e agora falando do nosso, né, Mauri? Daqui a pouco o Remo vai estar lá. O Paysandu, tenho certeza que vai de novo estar lá. E o Paysandu teve menos tempo, o Remo já faz mais tempo. Então, né, me empolguei, galera. Desculpa, mas eu penso exatamente isso. É isso, o meu futebol é esse. De agregar, de trazer, de trocar. Então, daqui a pouco pode ter um maluco do Sul aqui falando, caraca. Porque imagina o cara do time São José, que pra gente, na Série C, ano passado, não foi, Mauri? Que Remo Paysandu estava no seu... Foi qual? 2019. Aí, porra, esse time aí joga naquele campo que os caras estão jogando. A gente que briga quando não é com eixo, a gente meio que às vezes também... São José... o cara fica puto. Pô, eu ouvi... E o São José é uma dificuldade, às vezes, até de conseguir informação do São José. O São José lida com isso na própria cidade. O São José é um fora do eixo dentro da própria cidade. Porque em Porto Alegre, é sério, é difícil... Ele é de fora do eixo, né? Ele tá fora do eixo. Exatamente, é difícil até o pessoal se importar. Claro que tem quem se importa, não tô dizendo que não tem, mas não é fácil, até porque aí às vezes o pessoal pega como exemplo aqui em São Paulo, times como o Juventus, mas São Paulo é muito maior, maior, tem muito mais gente. E fora que o Juventus tem a questão cultural também. Que sim, claro. Junto com a Portuguesa. No próximo eu estarei envergando o manto de Juventus do moleque travesso. E outra, mas aí o Amaury tocou num outro ponto, que é o seguinte, o Juventus tem, né, que a gente falou que pode daqui a pouco, o Amaury tá aí, a gente fazer algo da segunda divisão também, porque tá próximo. Um jogo já pensou, nem sei se a Portuguesa tá na segunda divisão, o Juventus também, mas vai que tem o Juventus e Portuguesa. Porra, tem história essa merda. Essa merda no bom sentido. Mas, por exemplo, o Pedreira, ou o Sport Belém, que poderia ser o nosso Juventus, a Tuna, que jogou e agora vai ter calendário. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Cara, ou a gente fazer correlações da Portuguesa com a Tuna pela parada Portuguesa, que também porque deu uma sumida e agora... A Portuguesa estava na Série D, né? Foi eliminada pro Caxias. Ou seja, entendeu o link que a gente faz? É isso. Claro, mas é por isso que eu digo que o futebol é um só. Claro que ele depende do radar de cada um, mas o futebol é um só, o futebol conversa consigo mesmo. O Amaury falou sobre a Copa do Brasil, a competição mais democrática, e a Copa do Brasil é cheia de problemas, do quão mais democrática ela deveria ou poderia ser. E onde isso pode conversar? A gente olhando para Copas Nacionais de outros países, para Copas Nacionais de outros lugares. Putz, como é que eles fazem no lugar tal?
O que daqui a gente poderia trazer e funciona, o que também daqui a gente não poderia trazer porque não funciona, e trazer seria uma dessas maluquices que às vezes tentam só porque querem puxar de outro lugar, porque tem isso, o futebol conversa consigo mesmo o tempo inteiro, e às vezes a gente não tá dando ouvidos, essa que é a verdade. Tu ia falar, Mauri, fala aí. Não, o que eu ia falar é que eu comparo muito a tuna com a portuguesa. Eu acho que é quase... São iguais, em capitais diferentes, em contextos diferentes, mas eu acho que elas são bem... São suas versões. E aí, e legal que é isso, né? Que o que eu quero que a galera que chegou até aqui entenda a gente vai falar do Manchester e Liverpool, e a gente vai falar do América... Desculpa, fala aí um jogo real que teve agora, Campinense e Aparecidense, é isso? Não, ABC e Caxias. ABC e Caxias. E outra, o Paulo não vai ver o ABC e Caxias. Eu. Por quê? Porque para mim pode ser que agora e tal, mas o Amaury vai ver. E aqui tu vai... E uma dessas coisas do nosso próximo conteúdo efetivo é o Amaury, por exemplo, ou o Gil me convencerem por que a porra do Sunderland United ou Aparecidense e ABC é legal de eu ver. Ai, mano, desculpa. Entendeu? A gente meio que vai tentar fazer o viés de discussão de dois jeitos de olhar. Porque nem... Tipo, a gente tá falando tudo isso aqui, mas eu não sei se eu veria a tuna em portuguesa. Não sei. Talvez com a idade do Amaury eu visse. Hoje eu não sei. Entendeu? Eu não consigo ver alguns jogos de liga grande. Vou dar um exemplo. Não me pega ver Lyon e Olympique de Marseille. Não me pega. Talvez por causa do Gerson, talvez por causa do Paquetá, que está indo bem, mas assim, fora isso, tem um Lyon e Olympique de Marseille. Caralho! Pegar minha cerveja e vou botar para gerar para ver Olympique de Marseille e Lyon. Não vê porra nenhuma, meu irmão. É em te catar. Entendeu? Não vejo mesmo. Tu falaste do Tuna Portuguesa. Hoje eu seria capaz de ir lá no Canindé pela proximidade. Aliás, o Canindé é maravilhoso. É maravilhoso, já fui lá. Perfeito. Mas aí é diferente, Amaury. Eu não vou ver o jogo, eu vou viver aquele jogo com relações de memória. Pô, diferentaço. Eu ia contigo. Ou iria aqui no Souza, caso viesse pro Souza. Amarradão. Por dois motivos. O envolvimento é só o gostar de bola, que também é muito bom, acho que a galera tem que fazer mais isso. E se Deus quiser, a minha vontade de se transformar em um projeto de morar em São Paulo vai me fazer isso, né? De ver jogos pelo prazer de ver jogos. Primeiro que tu não vai ficar puto, né? Que tu não vai querer dar com a cabeça na parede depois da porra de um resultado, que a gente sabe bem do que tá falando. E fora a história, é o que tu fala da cultura, do que cerca. No meu caso, de memória afetiva, de ver, por exemplo, parar para ver na frente da televisão tranquilão e gostando, Portuguesa perder o campeonato pro Grêmio em 96. Gol do Ailton, né? O predestinado, que também fez uma aqui. Então, assim... Eu iria. Talvez eu não parasse para assistir o jogo. Mas ir, fácil. Acho que... Mas veja, eu acho que a questão é exatamente essa. E essa é a maturidade que talvez a gente esteja querendo colocar na discussão. Não necessariamente cada um vive a sua vida e vê o que deseja ver. Eu também não gosto dessa história de tem que ver X, Y. Não tem que ver nada. Cada um tem que ver o que quer ver ou não ver também. O ponto é, Tu estás formado, tu te formaste dentro do que tu gostas, dentro do que te interessa, e tu vais em busca do que te interessa. Às vezes tu vais ampliar também, a gente não tá, ninguém aqui tá na reta final, a gente espera, então a gente tá sempre ampliando sim, mas não dá também pra gente fingir que a gente tem 12 anos e a gente tá se formando, a gente já tem as coisas que nos interessam, as coisas que a gente pega e para dedicar tempo para aquelas coisas. Ok, ponto, separa, independente do que me interessa pessoalmente, eu consigo entender que o futebol não gira ao meu redor. O futebol não é só o que me interessa pessoalmente. Então, assim, se eu só ver... a pessoa tem todo o direito. Não, eu só vejo jogo do meu time. Perfeito. Eu não acho que... Se não quer, não tem que ver. Não tem essa história. Tem que ver só o que interessa. Ok.
mas não significa que só o meu time exista. Outros times existem, o futebol é um só, o futebol tá vivendo, o futebol tá respirando o tempo inteiro. Eu não acho que o campeonato francês seja bom. Ok, seu direito não achar. Há 20 clubes disputando e trabalhando e se esforçando para disputarem o campeonato e para buscarem aquele título. E isso vale também para os 23 da segundinha. Eu não estou nem aí para a segundinha. Ok, há 23 clubes, que a realidade deles é aquela, e os jogadores e as comissões e os profissionais acordam na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira para trabalhar em busca daqueles objetivos. Não interessa se impacta ou não a sua vida. Isso é o futebol. O futebol é esse. E outra, o que eu falei do Lyon e Olympique, que é um puta clássico, alguém pode nesse momento estar falando, eu não vou parar para ver Remy Paysandu. Sim. E o paraense, eu vi disse, mas porra, tu nem pode comparar. Pode, irmão. Eu acho o Repá o maior clássico desse país. E depois a gente pode explicar isso. Eu acho o clássico mais do caralho e tem motivos para isso. Isso não quer dizer que o outro não possa achar. E eu não parar para ver o Lyon e Olympique não quer dizer que o campeonato francês é uma merda. Quer dizer que... E outra, o Amaury está aqui com uma obrigação, dentre tantas, que é fazer eu parar para pensar, porque eu sei... Não que ele vai me obrigar, não é isso. É porque eu sei que ele vai ter visto mais jogos que eu não veria. E em algum momento ele vai dizer, porra, Paulo, tal coisa assim. E não só na gravação do conteúdo, em algum momento ele... caralho, Paulo, para ver aí a Aparecidense e coisa, tu vai gostar. Aí eu vou dizer, caralho, que jogo do cacete, mano. Entendeu? Tu tens essa obrigação, seu mano. Certo, fechado. Entendeu? Que eu vejo aí. E aí... A gente pode pegar isso do próprio Parazão mesmo. Que vai rolar. Vai rolar. Então, assim, galera, vocês viram que isso aqui foi um bate-papo, a gente já teve isso. O que vai acontecer? O primeiro episódio, após o vídeo que vocês estão vendo no Enoscast, primeiro quem chegou até aqui, muito obrigado, deixa o like, te inscreve, principalmente agora no canal novo e tal. O Enoscast está virando uma playlist do Assiste Futebol Clube e creio que eu e meus amigos conseguimos, nesse papo de que vai e volta, fazer vocês entenderem qual é o conceitão. Óbvio que isso vai ser depois moldado, cada conteúdo e tal, mas o nosso primeiro conteúdo vai ser semanal ou quinzenal, pegar uma rodada da Premier, do italiano e da Série D, do Coisa Decisivo, da Série C e do talvez da segundinha do Parazão. Então a gente vai falar desde o time milionário, agora bilionário, agora quadrilionário do Newcastle. E a gente vai dizer, teve aqui, vai lá, Pedreira versus Vênus, e vocês vão gostar da brincadeira, porque não vai ser tão aleatório quanto parece, ou vai. Então, assim, queria pedir muito, e depois meus amigos pedirão, vem pro assiste Futebol Clube, eu tenho certeza que tu não vai te decepcionar. É isso, galera? Em um só tem várias coisas muito legais pra gente conhecer, não só do jogo nas quatro linhas, mas muitas histórias, muitas relações que o futebol proporciona, até na sociedade, em comportamentos. A gente tem muita coisa legal do Brasil e do mundo. Então, eu acho que a proposta do mais é essa. Então, vem aí com a gente ver isso aí. Assiste, né? Assiste. Gil, começamos, mano. Começamos, muito feliz. Simplesmente estar conversando com vocês, aquilo que a gente sempre diz, né? De estar conversando, de estar debatendo a coisa que a gente gosta e que eu espero que o pessoal goste com a gente também, porque esse caminho é muito legal, né? De ver o futebol que a gente gosta estando digamos assim, de um jeito que a gente gosta, talvez. De um jeito saudável, de um jeito gostoso e com tudo que envolve ele, como o Amaury falou perfeitamente. O futebol é muita coisa, mexe com muita coisa, e acho que uma das formas de respeitá-lo, respeitar o futebol, respeitar o esporte, respeitar a relação dele com a gente, com a sociedade, é entender isso
e está sempre valorizando isso, digamos assim. Eu espero que a gente consiga, pelo menos um pouquinho, fazer isso. E, além disso, em breve vocês vão ver uma transmissão de uma semifinal de Champions, uma segunda tela, e em breve vocês verão os mesmos caras falando, talvez, da decisão da Série C, ou de um jogo importante da Série B, ou de uma final da Série D, junto com um jogo do cacete do Campeonato Italiano. Assiste! A única coisa que não vai acontecer é ninguém convencer o Paulo que o Maguire é bom. Se você conseguir isso, você ganhará um prêmio, mas é para me convencer. E eu prometo que o meu coração estará aberto e puro. Eu não serei maldoso. Mas vou perguntar. Espera aí. Amaury, o Maguire é bom ou é ruim? Eu acho ele ruim. Obrigado. Giovanni, o Maguire é bom ou é ruim? Razoável. Pronto. Então são 2 ruins e 1 razoável. Esse cara não pode ser o zagueiro mais caro do mundo. Discussão. Justo. Se você discorda, manda aqui, tá? E assim, você que chegou aqui, que já assiste a gente, Paulo, e Murilo Jatene? Você limou o Murilo Jatene do É Nóis Cast, dessa Copa? Sim, limei. Não gosto mais de Murilo Jatene, quero que ele vá se catar. Mentira! Pegadinha do malandro. O Murilo sempre vai estar aqui com a gente. Mas o Murilo também tem os trampos dele e tal. Ele sempre será e é do É Nóis Cast, do Assiste. Ele vai estar aqui. Não só o Murilo, vai ter muita gente. A gente vai trazer muita gente bacana aqui. Mas essas 3 carinhas aqui vocês verão sempre. Galera, muito obrigado. Eu vou fazer o meu merchan. Quem também quiser, vai lá no É Nóis Queiroz. É um canal muito legal, focado em futebol paraense. Remo, Paysandu, de um jeito bacana. E aqui a gente vai trazer isso para a nossa pauta. Maurizão, último recado. Tamo junto. Tamo junto e vamos assistir. É isso aí. Galera, muito obrigado. Marco inicial do novo Assiste Futebol Clube. Vem com nós, pai. Tchau.